Então vamos lá, devocional de Deuteronômio do 26, 27 e 28. É, Aqui a gente aprende bastante coisa. Talvez na primeira leitura ele se torna um pouco complexo, mas quando a gente começa a estudar, grifar e se atentar aos detalhes, a gente consegue começar a entender. Então, em Deuteronômio 26, a gente consegue ver que Deus ele fala sobre as primícias, né? Ele lembra ao povo de entregar as suas primícias quando eles entrarem na terra prometida, a terra que mana leite e mel. E aqui a gente consegue fazer uma comparação com a nossa vida, né? Se a gente for olhar para aquele tempo, como que o povo de Israel saberia qual que é a terra que mana leite e mel para que eles começassem a entregar as suas primícias, né? Porém, eles não iam conseguir, tipo, ter certeza, a gente chegou na terra prometida, né? Eles iam chegar numa terra boa, uma terra próspera para você plantar, para você criar seus animais, suas ovelhas, seu gado, e ali seria uma confirmação de que a terra produziria, era a terra que mana leite e mel, né? A terra prometida. Só que nas nossas vidas, às vezes a gente está num trabalho, ou a gente tem uma empresa, que geram um bom recurso e a gente não reconhece. Talvez seja a terra que Deus está gerando, está te mandando, que está jorrando leite e mel, né? E você não tem honrado o Senhor 100% com as suas primícias, né? Então, é uma breve comparação com a nossa vida, porque talvez naquele tempo deve ter surgido para os israelitas uma dúvida também sobre a terra prometida, se eles já tinham acessado ou não. Na Bíblia não diz exatamente que eles tiveram essa dúvida, mas talvez tenha gerado. É, Aqui fala também, a partir do 27, Moisés ele fala com o povo, né, que depois que eles passarem o Jordão, a terra que o Senhor te der, levantará duas pedras e cairás. Então, ele lembra dos mandamentos que o Senhor entregou, né? E aqui falou, Moisés dando ordem ao povo naquele dia: quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gezirim e sobre o monte Ebal. Então, é, tinham pessoas sobre o monte Gezirim que iriam abençoar o povo e sobre o monte Ebal, pessoas que amaldiçoariam o povo, né? Então, a partir do Deuteronômio 27, a gente consegue ver aqui quando Moisés ele diz: Maldito o homem que fizer escultura ou fundição que é abominação ao Senhor, obra da mão e puser num lugar escondido. Então, o Senhor ele abomina imagem de escultura, ou seja, idolatria. Aqui mais um gancho falando sobre idolatria que o Senhor abomina. Só que tem pessoas que colocam no lugar escondido. O que seria esse lugar escondido? É quando você idolatra algo que você esconde das pessoas. Eu vou dar um exemplo muito prático. Tem pessoas que idolatram a pornografia e deixam no secreto, deixam no escondido, achando que ninguém está vendo. Só que Deus ele vê e Deus abomina essas coisas. Deus abomina a idolatria e não existe lugar escondido para Deus. Deus ele vê tudo porque ele é onipresente, onipotente e onisciente. Então, ele está em todos os lugares, ele vê tudo. Então, aqui é um alerta que Moisés dá ao povo, né? Aqui ele fala, inclusive, né? Maldito aquele que remover os limites do seu próximo. Maldito aquele que fizer o cego que erre de caminho. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão ou da viúva. Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, porquanto desonrou o leito do seu pai. Maldito aquele que se deitar com algum animal. Então, diversas coisas que a gente não, que o povo poderia fazer, que Moisés ele já alertava o povo: se você fizer isso, você será amaldiçoado. Então, é um alerta que Deus entregou para mesmo depois quando o pessoal passou o Jordão, porque eles foram tirados do Egito, saíram da terra que eles eram tratados como escravos. Deus ele renovou todo o povo, ele reorganizou, entregou leis
e após o Jordão, ele reforçou essas leis. Então, a partir do 28, ele fala sobre as promessas de bênção e também sobre as promessas de maldição, né? Ou seja, para aqueles que acatarem, obedecerem e guardarem no coração as leis do Senhor, gerarão promessas de bênção, que são várias, né? Aqui eu vou citar algumas delas, né? Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias da tua vaca e das tuas ovelhas. Bendito os teus cestos e das tuas amassadeiras. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Bendito entregarás os feridos diante de ti, os teus inimigos e os que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 fugirão da tua presença. Então, o Senhor entrega várias bênçãos para aqueles que seguem os seus mandamentos, seguem as suas leis. E aqui ele ainda fala sobre as promessas de maldição. Então, aqueles que não derem ouvidos à voz do Senhor, isso está escrito aqui no 28:15. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. E não são poucas, né? Eu vou citar algumas também. Maldito serás tu na cidade e maldito no campo. Maldito será o teu cesto da tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, da tua terra, das tuas crias, das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito será ao entrar e ao sair. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão, a perdição em tudo que puseres a mão para fazer. Então, são algumas das coisas que serão amaldiçoadas, né? E ainda, né, Deus amaldiçoa a geração, né? A geração que virá seguinte. Então, se a pessoa ali, no caso, o povo de Israel, né? Que aqui é direcionado ao povo de Israel, nesse tempo, não seguir dos mandamentos, não só afetará a pessoa que descumpriu os mandamentos, mas afetará a geração seguinte. Então, colocando como nos dias de hoje, se eu não cumprir os mandamentos do Senhor, vai afetar os filhos dos meus filhos, e assim vai. Então, esse é o cuidado que eles deveriam ter. E não só um cuidado, um zelo, porque se o Senhor tirou eles do Egito, tirou da escravidão, o mínimo que eles deveriam é respeito, honra, zelo pelo que o Senhor fez com eles, né? Não se esquecer do que um dia o Senhor fez e simplesmente fazer do jeito que eles quiseram, né? Então a gente tem que ser grato. Grato àquele que nos ama, aquele que nos cuida, aqueles que nos liberta, e, enfim. E aqui no final ele fala, né? E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios pelos caminhos que te tenho dito, e nunca jamais o verás. E ali serás vendido como escravo, e escravos aos vossos inimigos, e não haverá quem vos compre. Então o Senhor deixa bem claro: se não cumprir, vai voltar para o Egito, vai voltar para um lugar de escravidão, vai voltar para um lugar onde é torturado, onde não vale nada, onde ninguém vai te querer. Então, essa palavra, esse devocional, ele vem para nos reforçar que a gente deve seguir os mandamentos do Senhor. Ele não vem nos dizendo que a gente vai ser amaldiçoado. Ele fala sobre o povo de Israel na época. Então a gente tem que ter esse entendimento, né? Quando a gente lê a Bíblia, se a gente não está num contexto histórico dando na sequência, a gente tem que buscar entender para quem que a palavra foi entregue, por que a palavra foi entregue, né? E como eu venho acompanhando desde o início, desde o Gênesis 1, então aqui a gente está num contexto histórico, a gente, às vezes tu vai ver, a gente falando normal, mas a gente sabe que a palavra está sendo entregue para os israelitas, para o povo de Israel, né? Que o Senhor entregava essas palavras a eles, mas isso não deixa de servir nos dias de hoje para nós, de certa forma, né? Então esse é o meu devocional de hoje, espero que gostem, e se você viu até aqui, comente aqui embaixo.